Bom, boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer imenso poder estar de volta a Lavras, poder dialogar com os companheiros e companheiras da dupla. Agradecer imensamente a sessão sindical da Jaque pela oportunidade de poder estar aqui construindo essas atividades, né? Já que falou que já tivemos lá no Colégio de Aplicação, né? Temos aí uma outra agenda mais para noite e não foi nem só uma demanda, mas eu coloquei que tudo que fosse possível, todos os espaços que a gente pudesse cobrir e tratar dos temas que fossem mais pujantes, mais necessários para o conjunto do professorado aqui em Lavras. Eu queria colocar aqui alguns aspectos que eu acho que eles são interessantes e comunicam com essa proposta da nossa roda aqui de conversa, né, sobre a carreira docente e esse momento que a gente vive no âmbito do Sindicato Nacional. Não só, né, reafirmar referências, trazer indicativos do que seria a expectativa da nossa categoria para lidar com a carreira, como também trazer a sua elaboração na forma de um projeto de lei. Esse projeto de lei, inclusive, ele serviu como referência para um importante embate, que foi a construção da greve de 2012, né, dos professores e professoras no âmbito federal, uma greve que ela foi importantíssima, gigantesca, foi a maior greve até essa que ocorreu no curso desse ano, um número de instituições paralisadas, docentes mobilizados. A gente estava numa outra quadra, inclusive, de abertura e afirmação das nossas lutas, né, e que teve, né, numa greve, se é que a gente pode chamar assim de afirmativa ou ofensiva, a sua principal pauta. Ocorre que naquela ocasião, assim como veio a se repetir em outros momentos, né, 2015 é exemplo e esse ano também a gente pode colocar como referência, aquela projeção, né, de elementos que balizavam a carreira reclamada pelo Sindicato Nacional, acabou sendo interditada por um acordo de cúpula com uma entidade fantoche, que é a PROIFES, né, frustrando alguns princípios históricos, como o uso da autonomia e independência sindicais, que nós sempre, né, afirmamos dentro do ANTS como condições indispensáveis para a gente defender a categoria. E essa última greve demonstrou muito bem isso. A continuidade de relações do governo com a PROIFES com vistas a frustrar a mobilização docente do mesmo modo. E a gente viu, desde 2012, não só a interdição dessa proposição numa greve que ela foi extremamente pujante, de uma proposta de carreira para o professorado de modo geral, para o magistério federal, né, não cindido em duas carreiras, o magistério superior e a carreira no ensino básico técnico e tecnológico, né, a carreira BTT, mas também um contínuo desmonte, né, uma desorganização no efetivo do que é a nossa proposição de carreira, para além de perdas de direito. Antes, todavia, segue, né, nesse empenho, a partir dessa referência que era o projeto de lei aprovado no 30º Congresso, campeando nas suas diversas interlocuções com os governos que conferiram abertura para esse tipo de diálogo, a ter melhorias ou reformas, né, na carreira, ambicionando que a gente pudesse ter, não só no âmbito federal uma única carreira, mas a sua repercussão também em outros âmbitos, já que o ANTS representa também os professores e professoras das estaduais, das municipais e hoje da Universidade Distrital, né, a UNDF, que tem lá em Brasília. Bom, essa referência, todavia, né, ela passou a ser, né, se não tensionada, polemizada no último período, considerando que, né, nós hoje temos um perfil docente que ele é muito diferente do que tínhamos outrora. E aqui, ainda que a gente disse de 2011, né, pouco mais de década, né, nem uma década e meia, nós temos uma outra característica do trabalho docente, das exigências que são projetadas aos professores e professoras e até mesmo do que são as expectativas de tempo no trabalho, qual se tinham em outros momentos, né? A gente passou por contra-reformas da Previdência, né, desde 2003, é verdade, mas deu aí de forma ainda mais acentuada e violenta em 2019, mas também, né, uma necessidade muito própria
não de flexibilização do que são os princípios, mas de conformação a partir das exigências materiais de uma carreira extremamente precarizada e que era menos precarizada em 2011, que era menos precarizada em 2015 e que hoje ela vive talvez o seu apogeu da desgraça, né, em condições de trabalho. Eu acho que a gente nunca teve no âmbito das universidades federais uma condição tão corroída, de forma generalizada, claro, como sobrecarga de trabalho, como vimos falando sobre a contratação, né, de técnicos administrativos e terceirizados, o quanto que esse importante elemento, né, na composição do trabalho cooperado dentro da universidade, ele acaba se estancando e levando, né, ao acentuar de atividades técnicas e burocráticas aos professores e professoras, né? Uma lógica que ela é constitutiva até mesmo da própria subjetividade dos pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras que já ingressam, né, na universidade marcados por um ético produtivista que reclama, né, uma lógica concorrencial entre colegas mais do que, né, uma convergência de trabalhos voltada à produção crítica e comum, né? E eu queria, né, colocar que essas inquietações, essa polemização acerca do que foram os desenhos lançados a uma carreira para o antes, né, que despontaram nesse último período, isso daí, sobretudo depois de uma série de normalizações ou naturalizações de práticas precarizadoras advindas de uma forma catalisada no pós-pandemia, a nos demandar, né, novas formulações e atualizações acerca do olhar do Andes para o tema da carreira. Isso ensejou, inclusive, né, a realização de um CONAD extraordinário para debater o tema da carreira e atualizar a nossa agenda para a questão da carreira. Alguns pontos, eles apareceram nesse CONAD de uma forma bastante polêmica, né? Como, por exemplo, os interstícios de progressão e promoções, que outrora, né, tinham como referência e seguem sendo, inclusive, da própria estrutura da universidade, marcados pelos 24 meses, né? A gente vai ter, né, as nossas progressões a cada 24 meses, e isso era, né, um paradigma referenciado no próprio desenho das nossas lutas no âmbito do sindicato, né, a amplitude da carreira, o quanto demoramos, né, para ingressar na carreira e chegarmos ali ao teto, quais são as exigências que passam-se a ter para cada um dos marcos de promoção e progressão, quais são, né, as questões e como que elas se comunicam, a ligação entre os títulos e a possibilidade de se ter a sua remuneração variando, o debate que foi reafirmado no âmbito do antes, muito embora isso não seja uma prática, sequer nos âmbitos das estaduais, nas federais tampouco, né, de abolição das classes, a defesa incondicional do regime jurídico único para o ingresso, né, na carreira e o escantear de uma lógica que ela tendencialmente, pelo menos, se coloca a ser reanimada, né, do loteamento dos cargos públicos, coisa que a gente viu no Brasil nos anos 60, 70, 80, até a Constituição de 88, né, e que agora, né, com essa abertura, né, cada vez mais privatista, com a permissividade, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em se ter a contratação também no âmbito da educação, por meio de organizações sociais, né? Hoje a gente vê a farra que é no âmbito da saúde, né? A contratação de profissionais por organizações sociais e que naquilo que alcança as universidades, o caso da EPSER é emblemático, né? Para que isso também possa se dar com a contratação de docentes, com a contratação de técnicos, né? Rompendo o que são os princípios próprios da administração pública que regem a contratação por concursos e nosso CONAD, que se deu pouco mais de mês atrás na cidade de Brasília, né, em que nós indicamos que não faz mais parte da referência do projeto do Andes para a carreira a existência do T40, né, ou seja, o tempo parcial de 40 horas
ou se tem a dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas, ou então se tem um tempo parcial de 20 horas, né? Entendendo que é uma excrescência, né? Se ter um regime de trabalho de 40 horas sem a dedicação exclusiva. Mas, e aí eu coloco talvez um dos principais saldos, que eu volto a dizer, não é a perspectiva de carreira do Andes, mas que conjunturalmente colocam, né, potencialmente uma série de saldos para as nossas articulações de luta e a própria composição do que é a nossa cristalização concreta da carreira, que foi a eleição como referência, né, do piso nacional, né, do magistério básico para tomarmos a malha salarial dos professores e professoras também no âmbito das instituições de ensino superior no nosso país. A referência que foi colocada é de 50% do piso nacional para aqueles professores e professoras no regime de 20 horas, que é a referência elementar. E a sua projeção, né, na ordem de 210% para os, aliás, 210% a mais, 310% para os professores e professoras em regime de dedicação exclusiva. Isso trouxe para nós, na avaliação que já vem sendo feita não só pela direção do Andes, mas também em espaços diversos da nossa base, um saldo tremendo, porque, em primeiro lugar, né, coloca a nossa mobilização no âmbito do Andes em uma rota de convergência com as lutas do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação básica de todo o país, que tem na referência do piso nacional não só o momento temporal para promover os seus embates, mas também a referência para as suas remunerações. Então, nós podemos nos engajar enquanto categoria para, né, termos ali um incremento, uma valorização desse piso, né, traz tendencialmente não só uma série de saldos que repercutem nesse desenho de carreira que a gente passa a construir né, enquanto projeto para o Sindicato Nacional, mas também, né, ao conjunto dos educadores e educadoras do país como um todo. Eu queria aqui colocar que tratar de carreira, e eu vou colocar mais dois aspectos, tratar de carreira historicamente no âmbito do Andes alcança o trato da defesa da linha única nos nossos contra-cheques. Uma única rubrica que não seja ali fatiada em penduricalhos, como assim a gente chama, ainda que com um caráter desprestigioso, mas que impactam nos nossos rendimentos, e que nós temos uma série de penduricalhos, né? Então, nesse desenho de coisas, né, eu tenho uma miríade de linhas no meu contra-cheque, que mais do que qualquer outra coisa são marcos, primeiro, né, de particularização remuneratória de cada professor ou professora, segundo, que guarda um grau de suscetibilidade que ele é imenso, porque qualquer espécie de política financeira do Estado, né, fundamentalmente da União, que é quem toma o nosso posto de trabalho, que venha a ser promovida, pode num peteleco remover desde a retribuição por titulação como os demais auxílios que a gente recebe. Né? Então, a reivindicação de se ter uma linha única no contra-cheque é algo fundamental para que nós, enquanto remuneração base, possamos estar partilhando, né, da renda do Estado e tendo essa transferência para nós, enquanto servidores públicos, que sagramos um direito social, que é a educação pública. Né? Segundo aspecto que eu quero tratar. Falar de carreira é falar também de aposentadoria. É impossível a gente falar do que é o devir no tempo do nosso exercício de trabalho sem ter em conta que a progressão, a promoção no âmbito da carreira, ela é, né, algo que marca o nosso atravessamento temporal na institucionalidade no exercício das nossas atividades de trabalho. E esperamos um dia poder aposentar. Isso para quem não já é aposentado ou aposentada. Eu sei que tem alguns aqui, algumas aqui na nossa sala de discussão. Essa expectativa que nos leva a aposentar, ela também baliza essas referências, não só da amplitude da carreira, quanto tempo que nós devemos ter em conta para alcançarmos o teto
remuneratório e da condição que em alguma medida tende a estabilizar ou represar a continuidade dos nossos incrementos remuneratórios, porque os saltos, né, de promoções e progressões, eles expressam um incremento que ele é mais significativo do que o momento puro tão somente de um reajuste remuneratório. Claro que a situação daquelas que já aposentaram ou vão aposentar no regime que confere não só paridade e integralidade, como também, né, tem uma destinação da sua renda integralmente oriunda da União, como ideal e aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente precisaria ter para todos os servidores e servidoras. Mas essa não é a realidade em potencial para a massa maioria dos professores e professoras das universidades do nosso país. Não é um mero acaso a correlação temporal do boom de contratações que a gente tem no nosso país, das políticas do Reúne, que a gente pode e tem que analisar com toda a clareza e ver todos os saldos que resultaram do Reúne, mas também não deixar de perceber as suas contradições, do quanto que são esses professores diretamente aqueles que não terão no seu horizonte de vida uma possibilidade de se aposentar de uma forma minimamente digna, né? Ou sem ter uma perda extremamente significativa do que é a sua renda. E para terminar mesmo, o processo que a gente construiu da greve no curso desse ano foi o primeiro, e eu mencionei hoje pelo início da tarde, né? Foi o primeiro a pautar, desde a instituição da carreira EBTT, o tema e os saltos necessários, as contradições resultantes do exercício dessa carreira na sua agenda de mobilização. Tanto que teve o nosso acordo de greve toda uma série de repercussões e saldos importantíssimos para os professores e professoras EBTT. E tem muita gente, eu imagino que a massa maioria, se não todos e todas, que são professores da carreira do magistério superior, que colocaram assim, poxa, mas só teve saldo para EBTT, não teve saldo nenhum para nós. Gente, saldo para EBTT é saldo para nós do magistério superior. Tem um recuo por parte do governo federal quanto à necessidade de se ter, por exemplo, controle de frequência de jornada dos trabalhadores e trabalhadoras da EBTT, é afastar a possibilidade de que essa fissura se ampliasse e se aplicasse a nós. Porque há projetos e disposições para que isso tenha aplicabilidade também lançado aos professores do magistério superior. Então é lançar a barricada um pouco mais para lá e impedir que toda uma série de situações que elas são precarizantes ou vividas pelas e pelos EBTT não alcance a gente de uma forma ao menos tão célere, tão imediata e tão naturalizada, né? Então é saldo também para nós. Mas eu queria colocar um outro elemento. Hoje, nós colocamos na ordem do dia e está em debate com o governo federal, no GT instituído no dia 23, o último, a questão do reposicionamento dos aposentados e aposentadas que, diante do que foi a destruição da nossa carreira em 2012, com a criação de uma nova classe, a classe do associado, se estagnaram na condição de aposentado, seja lá como adjunto 4, adjunto 3, adjunto 2. Um adjunto 4, aquela época em que o titular era tido como catedrático nas federais, em que se precisava fazer concurso sem ter, quando abrisse a vaga para titular, e que levava a massa maioria dos docentes a ficar nesse lugar de represamento do adjunto 4, quando ficaram anos e anos na condição das suas carreiras, a ter um hiato, que ele é de uma nova classe entre a referência do nível que ela se encontra e do nível subsequente. O reposicionamento desses aposentados e aposentadas é uma necessidade para o incremento de renda daqueles que já aposentaram com integralidade e paridade, mas numa referência de carreira a outra que foi solapada por esse golpe da Proibers, né? Falei demais, mas algumas questões que eu acho que elas são importantes para a gente tratar desse tema, mas é bom a gente verificar sobre isso. Então,